Então, o terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos. E o fruto dessa meditação, dessa dezena, é pedir a Jesus e a Nossa Senhora a mortificação do Espírito. Sábado passado, seria a mortificação do corpo, e a Jesus essa grande graça, que tenhamos um olhar mais mortificado, os sentidos mais mortificados, tudo isso. A mortificação dos sentidos. Hoje, nesse terceiro mistério, peçamos a mortificação tão necessária que é a do Espírito. Então, estou na liberdade de fazer a leitura e fazer o comentário. Achei interessante pegar o texto completo dessa meditação, porque é muito válida. Pessoal, a cabeça, a parte tão delicada e sensível do corpo, sofre mais quando é ferida. Que dor intolerável é daqueles espinhos que rasgaram a fronte do Redentor. O sangue corre e enche os cabelos e desce pela face e barba. Segundo os grandes comentadores, essa coroa de espinho tinha uma forma de capacete de espinhos, traçados de modo a envolver toda a cabeça do divino Redentor. É batida com a cana e descia até quase a altura dos olhos, rasgando a fronte do Salvador, penetrando com dores incríveis nas têmporas. Jesus, numa febre ardente, uma sede o devora e os seus membros estremecem todos. Que suplício horroroso! É o vosso Deus, é meu divino Redentor, e tudo para expiação de nossos pecados de pensamentos, nossos pensamentos de orgulho, de sensualidade, de ódio, de vingança, enfim, pensamentos que ofendem a Deus e mancham nossa alma. Tudo está ferido, é o que profetizou Isaías. De todo o corpo, porém, sofreu mais a cabeça, ei-la banhada em sangue e toda rasgada pelos espinhos. Pecou Adão, cabeça do gênero humano, e por ele entrou no mundo o pecado. Sofre Jesus, o novo Adão, em sua humana cabeça, para reparar os crimes dos homens pecador, do homem cabeça da humanidade. O rei, coroado por zombaria, é apresentado ao povo. Eis o homem, eis o vosso rei. Então, é até bom lembrar aqui, que a gente falou no sábado passado, e que a gente falou aqui na nossa reunião, isso serve para todas as etapas da nossa vida. Sempre eis o homem. Como que está esse homem? Né? Todo ferido, todo manchado, magoado, não com ódio de forma alguma. E o único desejo do coração desse homem, eis o homem, é oferecer à humanidade o perdão. É belo a gente meditar o texto doloroso, que agora é especial esse aqui, e eis o homem, todo ferido. E aí poderia falar, eis o cristão do nosso século, todo limpinho, todo sem mancha, sem ferida, sem nada. É claro que nunca vamos chegar perto das dores de nosso Senhor, mas tem a importância do cristão do tempo de hoje ter essa consciência que o rei que você adora foi coroado com espinhos. Ele não pode querer ser coroado com pompas, com elogios do mundo, querer agradar o mundo, nada disso. Porque o nosso rei, repita-se, foi coroado com espinhos. Interessante. E também uma outra meditação que eu deveria ter pegado para ajudar essa meditação, que fala o seguinte, que essa ideia de coroa de espinho não era algo tão comum na época. Uma espécie de novidade diabólica ali, que inventaram para o nosso Senhor, porque você vê que, de fato, é toda uma trama diabólica, tudo que faz com o nosso Senhor, a zombaria.
o fato de colocar a coroa de espinhos, de ficar forjando uma adoração, empurrá-lo do tamborete, ao mesmo tempo que zombavam de Cristo, ficavam empurrando ele também. Imagina as quedas que ele levou aqui, nessa coroa de espinhos. E o corpo dele todo ferido, é bom pensar nisso aqui também, o corpo dele todo ferido, que foi flagelado, e recebendo aquele manto vermelho, né? Lógico que o nosso corpo está com ferida, se tocar alguma coisa, a gente não quer que nada toque, né? Então, mas o corpo nosso Senhor é exatamente nessa situação. Todo ferido recebe ali aquele manto. Então, é astúcia diabólica, e que pode acontecer na nossa vida. A gente sempre tem uma novidade para pecar. Se tinha a ideia da flagelação, mas o diabo vai vendo uma novidade, vai agora a coroa de espinho. Mais ou menos assim, a gente vence o pecado, daqui a pouco o diabo sugere outra coisa. Ele sempre vai inovando, renovando aí a sua forma de nos tentar, para que assim, com a nossa liberdade, ofendemos a Deus nosso Senhor. Então, pedir a Jesus e a Nossa Senhora nesse mistério, que nunca na nossa vida a gente vá para a zombaria. Também esse ponto aqui dessa meditação, a gente pode trazer até para a Santa Missa, porque na missa é a presença real de nosso Senhor. Ele vem do céu para estar à nossa disposição. Ele literalmente está aqui. Ele está aqui, se eu quiser colocar ele aqui numa boa, ele vem, quiser colocar, o que quiser fazer com ele eu faço, não vai fazer nada. E pode ser que a nossa falta de piedade, uma verdadeira piedade, venha ofender nosso Senhor também na missa, uma falsa adoração. E aí sempre é bom chamar a nossa atenção e a gente orientar as pessoas, os nossos amigos, que dentro da igreja, sobretudo na missa, evita, em nome de Deus, até mexer no aparelho celular, evita a conversa, evita a risada, evita uma série de coisas, porque o teu rei está aqui. Então, lógico que nem sempre todo mundo vai fazer isso para zombar de Cristo, não é isso que eu estou falando. Mas para tomar cuidado, para a gente não ir numa linha de uma falsa piedade, como essa gente aqui, uma falsa adoração que zombava do nosso Senhor. Então, sobretudo na Santa Missa, na igreja de modo geral, está vendo a presença real de nosso Senhor, recolhimento, né? Senão a gente pode cair nesse mesmo erro. Como eu disse, o fruto desse mistério é a mortificação do Espírito. Veja só, fiel, não basta mortificar os sentidos. As mais duras austeridades de nada nos haviam de valer se nosso espírito continua orgulhoso e obstinado. Havemos de ir à fonte, batemos o que há de mais grosseiro e aparente com a mortificação dos sentidos, do espírito, dos sentidos. Pela mortificação do espírito, atingimos ao mais sutil. Dominemos nosso espírito pela mortificação. Veja só o que diz esse livro. Morte a esses pensamentos e desejos inúteis e vãos que nos impedem o recolhimento interior. Morte a essa avidez de glória, de bens frívolos, de brilho do mundo, da estima dos homens. Morte a essa hipocrisia que nos leva a querermos parecer sempre maiores e melhores do que somos. Morte a essa curiosidade indiscreta que quer tudo saber, e a este orgulho da ciência e da razão. Tá aquela pessoa que quer saber de tudo, quer conhecer tudo. Então, precisa mortificar um pouco essa curiosidade. Às vezes quer conhecer tanto, fica perdendo tempo. Acho que as redes sociais é muito nessa linha, né? Quer saber quem postou isso, quem postou aquilo. Isso é uma vã curiosidade que acaba nos levando que faz a gente perder tempo e se dedicar mais ao recolhimento. Morte a essas ideias de independência que sempre tenta se subtrair ao jugo da obediência e desrespeito às autoridades. Morte a esse amor próprio cheio de suscetibilidade e sempre em contradição com os outros.
Morte a essas pequeninas invejas, antipatias, rancores que perturbam o coração e tiram a paz da alma. Morte a essas afeições muito sensíveis e que nos escravizam o coração e afastam do amor divino. Morte a essa piedade que só procura na devoção o sensível, o doce, o agradável e foge sempre das cruzes e provações. Esse ponto aqui é interessante porque a falta de mortificação dos sentidos é tão forte que quando a gente vai rezar que não sente a dita presença de Deus, a gente fica um pouco assim meio chateado, rezei, fiz penitência, parece que Deus não nos escuta. Então mostra essa coisa também, essa procura de uma devoção sensível. Há muito que mortificar em nosso espírito. Basta examinar cada dia nosso orgulho, esse nosso eu insuportável e atrevido, para sentirmos a necessidade da mortificação de nosso espírito. A cabeça coroada de espinhos de nosso divino Redentor nos ensine como devemos mortificar nosso espírito. Sem esta mortificação interior, que valem as mais sangrentas disciplinas e as maiores austeridades. Então, a mortificação de espírito é extremamente importante. Então, quando a gente sofrer alguma coisa que vai ferir o nosso ego, oferece a Deus e segue a vida, porque assim como nosso Senhor tinha sempre um olhar manso para aqueles carrascos, nós temos que aprender também a ter esse olhar manso e piedoso para todos aqueles que nos ofendem e que também temos a santa humildade de pedir perdão. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora das Dores rogue a Deus por nós. Salve Maria. Salve Maria.